Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos abrir o nosso coração para Deus nos falar. Jesus está aqui. Ele quer te falar. Mas é você que tem que abrir o coração. Você tem o livre arbítrio, a liberdade que o próprio Deus te deu. Liturgia referente ao dia 29 de junho de 2023, quinta-feira da 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, nós temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação de seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. É o Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Coloque as suas intenções, sua família, seus amigos, até seus inimigos, para que se convertam. Reze a intenção da conversão deles. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Bem, antes da primeira leitura, eu quero dizer que é o dia de São Pedro e São Paulo, 29 de junho, os apóstolos que são alicerces do cristianismo. Só que no Brasil a comemoração é transferida para dia 2 de julho, domingo, porque mais pessoas poderão participar, já que é o dia do Senhor, é o domingo, né, dia da missa dominical. Em Portugal, a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, a solenidade é realizada neste dia mesmo. Então, portugueses, né, parabéns aí pelo dia de São Pedro e São Paulo, que está sendo festejado nas igrejas. E aos católicos do Brasil, parabéns também pelo dia de São Pedro e São Paulo, mas fiquem aguardando a celebração, a solenidade que será no domingo, dia 2 de julho. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 16, versículos do 6b ao 12, do 15 ao 16. Naqueles dias, Sarai maltratou tanto Agar que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para a tua senhora e se submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável, como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 106, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º A, 4º B ao 5º refrão, 1º A. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Repitamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor?
quem contará todo o louvor que ele merece? Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais a vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo e exulte de alegria os eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Repetamos: dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Agora vamos proclamar o Evangelho e antes teremos a aclamação, com um trecho de João 14, versículo 23. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título é Mas Ela Não Desabou. Esse título é baseado em Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Vamos, então, à reflexão de Santini. Duas casas, dois terrenos, uma casa edificada na areia, outra cravada sobre a rocha. Dois destinos bem diversos, ruína e segurança. Dois destinos diversos, ruína e segurança. A areia é o símbolo da instabilidade. A rocha simboliza a firmeza, a solidez, a tal ponto que a Escritura chama Deus de meu rochedo.
O mestre usou as duas figuras em uma parábola acerca das duas atitudes possíveis perante a palavra de Deus: recusá-la, trocá-la por outra palavra, por outros valores e princípios, equivale a construir sobre a areia. Um terreno lábil, movediço, permeável, sujeito a todo tipo de influência, pressão e agressão. Este é o terreno da areia. Cai a chuva, vem a enchente, rugem os ventos e lá está a casa no chão. Foi assim com muitas vidas, muitas empresas, muitos casamentos. Buscaram apoio no dinheiro, no poder político, nas garantias financeiras. Vem uma tempestade, um plano econômico, uma alta do petróleo, uma doença inesperada e tudo cai por terra. A casa não tinha fundamentos sólidos, ruiu. Nos noticiários, a derrocada de impérios econômicos construídos sobre a corrupção, propinas negociadas fora da lei. Nos noticiários, a derrocada de impérios econômicos construídos sobre a corrupção, propinas negociadas fora da lei. Os agentes de tudo isso apostaram sua vida e seu futuro no poder e na posse material. Seu fim foi funesto. As tempestades sobrevêm a todos, sem preferências. A diferença está nos seus efeitos. Quem se apoia na palavra de Deus, nos valores do Evangelho, no exemplo dos santos, verá sua casa de pé quando a inundação passar. É nessa rocha, Jesus Cristo, palavra do Pai, que o sábio constrói a sua casa, uma casa de virtudes cristãs, confiança em Deus, partilha com os irmãos, fé nas promessas do Senhor, humildade e paciência. Esta casa não desabará. A mesma avaliação vale para os estados. A Alemanha nazista pregava o ódio, a soberba do super-homem ariano, a derrubada da cruz. Depois de ilusória expansão, ela caiu por terra, deixando atrás de si a morte e a destruição. Teve o mesmo fim a União Soviética, que sufocava desde o ventre materno a fé das crianças, fazendo do ateísmo e do materialismo histórico seu novo evangelho, enquanto dividia as pessoas com muros e arame farpado. Curiosamente, há quem recuse a palavra de Deus em nome do direito de escolher o próprio caminho, viver na liberdade. Ora, a primeira coisa que fazem os governos totalitários e inimigos de Cristo é exatamente roubar dos cidadãos a liberdade de expressão e de fé. Em nome da liberdade, tornam-se escravos. Em que terreno eu estou edificando a casa da minha vida? Terreno de rocha ou de areia? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Só Deus é meu rochedo e minha salvação. Salmo 62, versículo 7. Vamos agora aos santos do dia 29 de junho. Já falamos de São Pedro e São Paulo, mas temos aqui uma biografia, um resumo sobre a história dos dois. Mas antes de falar sobre São Pedro e São Paulo, há também outros santos reverenciados neste dia 29 de junho. São Cássio foi bispo, faleceu em 558, foi bispo de Narni, na Itália, oferecia todos os dias o santo sacrifício, banhado em lágrimas, e dava em esmolas tudo o que tinha. São Cássio, santo do dia 29 de junho. Santa Ema, santa do dia 29 de junho, foi uma viúva, uma santa viúva.
que viveu lá pelos anos 1045, viúva do conde Guilherme de Sand, deu generosamente muitos de seus bens aos pobres e à igreja em Gurk, na Áustria. Na Áustria, Gurk, a localidade e o país Áustria. Mais santos do dia 29 de junho, aliás, são santas Maria do Tianchi e sua filha Madalena do Fengel. Foram mártires. Faleceram em 1900. Retiradas de um canavial onde tinham se ocultado nas proximidades de Shenzhen, na China, morreram proclamando sua fé em Cristo. Mais um santo do dia, 29 de junho, São Paulo Vu Yan. Tem mais aqui, São João Batista Vu Mantang e São Paulo Vu Vanshu, mártires. Esses nomes são chineses. Eles faleceram em 1900. Paulo Vu era pai de João Batista, então com 17 anos, e tio de Paulo Vanshu, de 16 anos. Os três foram massacrados durante a perseguição religiosa na China. Mais um santo do dia 29 de junho, Beato Raimundo Lúlio, mártir, faleceu em 1316, terciário franciscano de grande cultura e eminente doutrina. Empenhou-se em pregar o evangelho aos muçulmanos do norte da África. Bem, agora vamos fazer uma pequena exposição sobre São Pedro e São Paulo, apóstolos e principais líderes da igreja. São santos do dia 29 de junho. São colunas do cristianismo. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro, príncipe dos apóstolos, tinha como primeiro nome Simão. Era natural de Betsaida, e irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e deixou tudo para seguir o Mestre Jesus, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor Jesus Cristo, que lhe deu o nome de Pedro, mudou seu nome para Pedro. Um homem simples e impulsivo, Pedro falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Foi o primeiro a responder ao Mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus, conforme escreveu o apóstolo João no capítulo 6, versículos de 67 a 68 do Evangelho. Pedro respondeu assim diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos: também vocês querem ir embora? Foi o primeiro papa da igreja, São Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. Lembram? Você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Jesus falou para ele antecipadamente. O próprio Senhor o confirmou na fé após a sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-se o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, e que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo de Jesus que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. Palavras de Jesus Cristo: e eu te digo,
tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade da comunhão na fé e na caridade. E ele sofreu martírio. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Sua morte foi em Roma. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu evangelho. Agora vamos falar um pouquinho de São Paulo, apóstolo. Saulo era natural de Tarso. O nome anterior a Paulo era Saulo, natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu, zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. De perseguidor cristão à conversão. Converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado, Jesus Cristo, lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Palavras de Jesus, redivivo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. É o apóstolo das gentes, ou dos gentios. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios ou apóstolo das gentes. Oração. Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Este texto sobre São Pedro e São Paulo eu captei no site santo.cancãonova.com. É da comunidade católica Canção Nova, ok? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de meu Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, meu Deus. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Um dia ele voltará, será o juízo final. Se você ainda não se reconciliou com Deus, reconcilie-se. Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. El Shaddai, expressão também hebraica, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você está suplicando, pedindo, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que responde às nossas dúvidas diariamente no canal no YouTube que leva o seu nome, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então Deus fará o melhor por nós. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, uma tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será o juízo final, o dia da parousia,
quando ele virá com anjos e santos para o dia em que todos nós teremos nosso destino traçado definitivamente. Céu ou inferno. Eu quero o céu, e você? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Obrigado a você que acessa o meu endereço eletrônico, Paulo Roberto Maciel Maciel.